colocar primeiro uma coisa que a gente falou aqui ontem, Felipe, que acabaram de achar o vídeo aqui, a produção, Opa! sobre a Procuradoria-Geral da República. Lembra essa história que a gente teve um super conversa aqui ontem, falando Obrigado, produção. que não ia mais a coisa de escolher da lista tríplice, indicada pela própria categoria, que o PT diz que ele sempre fez, mas a gente estava alertando aqui, olha, depois de tudo que aconteceu, quem quer que fosse o novo presidente não iria mais escolher dessa lista tríplice. E aí, o ex-presidente Lula, agora candidato, falou disso nessa entrevista ao UOL. Vamos ver. Em relação à PGR, né? Como é que qual critério que o senhor pretende usar para indicar o PGR no governo? O senhor fará como o presidente Jair Bolsonaro, indicará alguém de confiança, ou vai seguir a lista dos procuradores? Enfim, como é que o senhor está pensando em relação a essa questão da PGR? Carla, você tem que deixar um pouquinho de suspense. Porque se eu for contar tudo que vai acontecer, não tem suspense, fica um governo muito previsível. Não, presidente, a gente tem que aproveitar essa primeira entrevista aqui, que está audiência alta, qualificada, o senhor falar. Eu aprendi uma lição de vida. Eu respeito, você não sabe o respeito que eu tenho pelo Ministério Público. Eu acho uma instituição excepcional. E toda vez que eu fui na posse de um procurador, eu dizia, gente, vocês têm uma função muito importante, por isso você tem que ter mais responsabilidade, vocês não podem brincar com as pessoas, vocês não podem fazer acusação falsa. Para vocês acusarem e tornar público, vocês têm que saber se é verdade, porque vocês matam a vida de prefeito no interior, sabe? Você não sabe o inferno que vocês fazem quando vocês fazem a denúncia leviana. E no meu caso foi leviandade. Então eu vou pensar como é que eu vou escolher essa gente. Essa gente. Ele dá lição de moral, né? Ele relata as lições de moral que ele dá para as outras pessoas, como se ele fosse assim o suprassumo da responsabilidade, como se ele tivesse cuidado muito bem da Petrobras ao longo do governo dele, quando a Petrobras foi saqueada, como se ele tivesse dito não às empreiteiras que reformaram imóveis reservados ou usufruídos por ele, como o próprio sítio de Atibaia, como se ele tivesse negado o luxo que lhe foi oferecido por aqueles que estavam faturando com contratos públicos. Quer dizer, é tudo um grande teatro. Agora, em relação à PGR, Madá, eu estava falando aqui que os petistas, quando fazem a propaganda nas redes sociais e para o eleitorado, eles gostam de lembrar, o Lula era muito diferente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro pegou alguém fora da lista tríplice, o Augusto Aras, e o Lula sempre botou o primeiro da lista tríplice. E o que aconteceu? Ele acabou sendo alvo, os petistas foram alvos de investigações, quer dizer, essa gente não conseguiu varrer para debaixo do tapete, tamanha era a sujeira, essa que é a verdade. Não dava nem para aqueles que eram indicados por ele próprio para esconder. E ele reclamou, naquela escuta telefônica, da ingratidão do Rodrigo Janot. Então ele espera a gratidão. E eu estava falando justamente que ele vai escolher o primeiro da lista se for alguém que ele confie que vai se comportar mais ou menos como Augusto Aras, embora seja difícil igualar o Augusto Aras, né? Eu sei que você tem mais a dizer a respeito disso. Para mudar o critério pode ser complicado. O que ele pode fazer para tentar evitar o desgaste de não escolher o primeiro é uma grande campanha anterior à eleição para que a categoria, e aí entram muitos escampos, eleja alguém que já seja de acordo com o perfil que ele quer. Então essa é uma hipótese também, entre outras aí que ele vai ter. Mas você vê que ele não responde, ele ainda vai pensar a respeito disso. E a pressão da base petista para que não seja escolhido o primeiro, porque o que importa é o pano, o que importa é engavetar, o que importa é acobertar eventuais sujeiras. É com isso que os políticos brasileiros em geral se importam, né, Madá? E ele não quer deixar, o que ele falou, isso da emoção, né? Tem que ter alguma emoção, porque aí você vê que ele alavanca. Na verdade, assim, o Lula sabe passar essa conversinha de um jeito magistral, né? Ele tem essa coisa do orador e do interlocutor, que ele vai colocando uma coisa aqui, uma coisa ali, dá uma risada, dá um não sei o quê, mas ele fala coisas muito sérias no meio. E fala de um jeito que é leve, muita gente não percebe. Ele está dando uma cartada no Ministério Público.
Ele está falando que tem que ter um pouco de emoção. Por quê? Porque ele quer ver de que jeito que ele vai se relacionar com o Ministério Público durante o governo, se ele for eleito. Você sabe minha opinião, né, Felipe? Eu, no lugar do Lula, eu não ia a debate nenhum. E eu já anunciava que ia nomear o Aras. Eternamente. Não, né? Tem dois igual o Aras. O Aras, para toda a categoria política, que inclusive o reconduziu, ele poderia ser eterno, né? É o sonho dessas pessoas. Imagina, gente! 50 anos de Augusto Aras. O Aras é o sonho de qualquer político. Só vai ser problema para ele porque ele quer uma vaga na STF que é vitalícia, né? Que essa aí ele depende de outra pessoa para renovar. Mas aí você pode transformar um em senador vitalício, aí transforma o PGR em vitalício, vai transformando todo mundo em vitalício nesse processo tão democrático que a gente está vivendo. E aí deixa o Aras para sempre, o Bolsonaro para sempre, acabou. Inimputável. Eu acho que é nesse rumo, mais ou menos, que nós estamos indo das coisas, na verdade.